Por que Deus permite as doenças? Muitas vezes nos questionamos por que Deus, que é amoroso e poderoso, permite que seus filhos sofram com doenças que causam dor, angústia e até mesmo a morte. Qual é o sentido do sofrimento? Qual é o propósito de Deus ao permitir as doenças? O que a Bíblia diz sobre isso? Neste vídeo, vamos ver 7 exemplos bíblicos de por que Deus permite as doenças e como podemos entender e enfrentar o sofrimento com uma perspectiva de fé. Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e misterioso. 7 exemplos bíblicos de por que Deus permite as doenças. Se você não quiser perder nenhum dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Sem mais, vamos ao vídeo. O primeiro e talvez mais famoso exemplo é o de Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus, que tinha uma grande família, riquezas e prosperidade. Mas um dia, Satanás pediu permissão a Deus para testar Jó, e Deus concedeu. Então Satanás tirou tudo o que Jó tinha, seus filhos, seus bens, sua saúde. Jó ficou coberto de feridas desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e sofria tanto que desejava morrer. Seus amigos o acusavam de estar em pecado, e sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó não o fez. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo sem entender por que tudo isso estava acontecendo. No final, Deus respondeu a Jó e mostrou-lhe sua soberania e sabedoria. Deus restaurou a Jó tudo o que ele havia perdido e lhe deu o dobro do que tinha antes. Jó 42:10 diz: Então o Senhor o tornou próspero novamente e deu-lhe o dobro de tudo o que possuía. O que podemos aprender deste exemplo? Que Deus permite as doenças para testar nossa fé, para ver se continuamos a amá-lo e confiar nele. Mesmo sem entender o que estamos passando, podemos aprender que Deus tem o controle de tudo e que nada lhe passa despercebido. Podemos aprender que Deus tem um plano para a nossa vida e que no final, Ele nos abençoará e recompensará por nossa fidelidade. Podemos aprender que Deus não nos abandona no sofrimento, mas está conosco, e podemos recorrer a Ele em oração e adoração. O segundo exemplo bíblico de por que Deus permite doenças é o de Paulo. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo que pregava o Evangelho por todo o mundo, mas também sofreu muito por causa de seu ministério. Ele foi perseguido, açoitado, apedrejado, preso, naufragado e até mesmo mordido por uma serpente. Além disso, Paulo tinha um problema físico que lhe causava muita dor e fraqueza. Ele chamou isso de espinho na carne e pediu a Deus que o removesse. Mas Deus disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo aceitou sua condição e disse: Por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então sou forte. Deus permite as doenças para manifestar sua graça, para mostrar seu poder em nossa fraqueza, para nos fazer dependentes dele. Podemos aprender que Deus não sempre responde às nossas orações como queremos, mas como Ele sabe que é melhor para nós. Deus nos dá a força para suportar o sofrimento e que podemos nos regozijar nele, pois sabemos que por amor a Cristo, podemos aprender que Deus usa nossas doenças para glorificar seu nome e para que sejamos testemunhas de sua obra em nossa vida. O terceiro exemplo bíblico é o de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus que vivia em Betânia com suas irmãs Marta e Maria. Um dia, Lázaro ficou gravemente doente e suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas Jesus não foi imediatamente vê-lo. Ele esperou 2 dias antes de ir. Quando chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido e estava no túmulo há 4 dias. Marta e Maria saíram para encontrar Jesus e disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus se comoveu com a dor de suas amigas e chorou por Lázaro. Então ele foi ao túmulo e ordenou que tirassem a pedra que o cobria. Então Jesus clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E Lázaro saiu do túmulo vivo e ressuscitado. Jesus disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Podemos aprender que Deus permite as doenças para demonstrar seu poder, para realizar milagres que desafiam a lógica humana, para vencer a morte e dar vida. Podemos aprender que Deus tem compaixão de nós e chora conosco quando sofremos. Podemos aprender que Deus tem um propósito ao permitir as doenças e, às vezes, espera para agir, para que sua glória e sua vontade se manifestem. Podemos aprender que Deus nos dá a esperança da ressurreição e nos promete vida eterna se cremos nele. O quarto exemplo bíblico é o da mulher que sofria de um fluxo de sangue. Esta mulher havia sofrido durante 12 anos com uma hemorragia que a enfraquecia e a tornava impura, segundo a lei judaica. Ela havia gastado todo o seu dinheiro em médicos, mas ninguém havia conseguido curá-la. Um dia, ela ouviu falar de Jesus e dos milagres que ele fazia. Então ela disse a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, serei salva. Ela abriu caminho entre a multidão que seguia Jesus e tocou a borda de seu manto. Instantaneamente, a mulher sentiu seu corpo ser curado e o fluxo de sangue cessar. Jesus também sentiu que poder saía dele e se virou perguntando: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos disseram que era impossível saber, pois a multidão o apertava por todos os lados. Mas Jesus insistiu e procurou a mulher ao seu redor. Então, tremendo de medo, a mulher se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Jesus disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada do teu mal. Podemos aprender que Deus permite as doenças para revelar seu amor, para se aproximar dos que sofrem, para curar não apenas o corpo, mas também a alma. Ele conhece a nossa dor e não é indiferente à nossa situação. Podemos aprender que Deus nos convida a ter fé e confiar em seu poder e em sua palavra. Deus nos dá coragem e nos encoraja a nos aproximarmos dele, não importa o que os outros digam. Podemos aprender que Deus nos chama de filhos e nos dá sua paz, nos livrando da nossa culpa e vergonha. O quinto exemplo é o de Naamã. Ele era o comandante do exército da Síria, um homem corajoso e honrado, mas que sofria de lepra, uma doença incurável e contagiosa. Um dia, uma jovem serva israelita que servia à esposa de Naamã disse a ele que havia um profeta em Israel que poderia curar sua lepra. Naamã contou ao rei da Síria, que lhe deu permissão para ir a Israel, e enviou uma carta ao rei de Israel pedindo que curasse Naamã. No entanto, o rei de Israel ficou assustado e pensou que era uma armadilha. Então o profeta Eliseu soube da situação e mandou dizer a Naamã para ir até sua casa. Quando Naamã chegou lá, o profeta não saiu para recebê-lo, mas enviou um mensageiro que disse a ele para ir e se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne seria restaurada e ele ficaria limpo. Mas Naamã ficou irritado e disse: Eu pensei que ele sairia, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar e me curaria. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? Então ele se foi furioso. No entanto, seus servos o persuadiram, dizendo: Meu pai, se o profeta lhe tivesse mandado fazer algo difícil, você não teria feito? Quanto mais quando ele lhe diz: Lave-se e será limpo. Então Naamã se humilhou e foi ao rio Jordão, onde se lavou 7 vezes, conforme a palavra do profeta. Sua pele se tornou como a de uma criança e ele ficou limpo. Naamã reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e ofereceu presentes a Eliseu. Mas o profeta não os aceitou. Naamã disse a Eliseu: Por favor,
Permita que eu leve 2 cargas de terra, pois não oferecerei mais holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Aprendemos com esse exemplo que Deus permite enfermidades para demonstrar sua misericórdia, para curar aqueles que o buscam e para estender sua salvação a todas as nações. Deus não se impressiona com a posição ou o prestígio das pessoas, mas olha para o coração. Ele nos chama à obediência e humildade e às vezes usa meios simples para realizar grandes coisas. Além disso, aprendemos que Deus não compartilha sua glória com ninguém e não aceita subornos ou recompensas por seus favores. Ele nos chama a adorá-lo somente a Ele e a abandonar ídolos e falsas religiões. O 6º exemplo é o de José. Ele era o filho favorito de Jacó e tinha sonhos proféticos de que um dia seria grande e poderoso. Mas seus irmãos tinham inveja dele e o venderam como escravo para alguns mercadores, que o levaram para o Egito. Lá, José foi falsamente acusado pela esposa de seu senhor e foi preso. José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó e predisse o futuro deles. O copeiro prometeu lembrar-se de José quando saísse da prisão, mas se esqueceu dele. José passou mais 2 anos na prisão, até que o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro se lembrou de José e o chamou para interpretar o sonho. José disse ao faraó que o sonho significava que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito, e aconselhou o faraó a nomear alguém para administrar os recursos. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o nomeou governador de todo o Egito. Assim, José cuidou de armazenar grãos durante os anos de fartura e distribuí-los durante os anos de fome. Desta forma, José salvou o Egito e sua própria família, que veio em busca de comida de Canaã. José se reconciliou com seus irmãos e disse: "Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou para o bem, para realizar o que vemos hoje, para manter muitas pessoas vivas." O que podemos aprender deste exemplo que não é sobre enfermidade? Que, mesmo passando por momentos difíceis, Deus tem um plano para a nossa vida e pode usar até mesmo as piores situações para o nosso bem e o bem dos outros. Deus permite as dificuldades, assim como doenças, para cumprir seu propósito, para nos preparar para um destino maior, para usar nossas habilidades e dons para a sua glória. Podemos aprender que Deus tem um tempo para tudo e que, mesmo que pareça que Ele está demorando, Ele sempre cumpre suas promessas. Podemos aprender que Deus pode transformar o mal em bem e que Ele pode usar as circunstâncias adversas para nos abençoar e abençoar outros. Podemos aprender que Deus nos chama a perdoar aqueles que nos fizeram mal e a ver sua mão em tudo o que nos acontece. O 7º e último exemplo bíblico é o de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Mas para fazer isso, ele teve que sofrer a doença mais terrível de todas, a morte. Jesus foi traído, preso, julgado, açoitado, cuspido, zombado, coroado de espinhos e crucificado na cruz. Jesus carregou todas as nossas doenças e todos os nossos pecados. Isaías 53 diz: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Jesus morreu na cruz e foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a vitória. Jesus nos disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Podemos aprender que Deus permite as doenças para cumprir seu plano, para mostrar sua justiça e sua graça, para pagar o preço da nossa redenção. Podemos aprender que Deus nos ama tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ele nos oferece o perdão dos nossos pecados e a cura de nossas almas, se nos arrependermos e crermos em Jesus. Deus nos dá a esperança da ressurreição e a promessa da vida eterna se seguirmos a Jesus. Ele nos chama para compartilhar o Evangelho e anunciar as boas novas de salvação a todos os que sofrem de doenças. Já conhecia todos esses exemplos? Comenta aqui embaixo. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor este tema e que tenha fortalecido sua fé. Lembre-se de que Deus tem um propósito ao permitir as doenças e que Ele pode usá-las para a sua glória e para o nosso bem. Deus não nos deixa sozinhos no sofrimento, mas nos acompanha, nos consola e nos cura. Ele nos convida a confiar nele, a obedecê-lo e a adorá-lo no meio das doenças. Deus nos dá a vitória sobre a morte e a vida eterna por meio de Jesus. Se você não quer perder os próximos vídeos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.